É muito bom aquilo que o Senhor está fazendo, né? Eu sei que a gente fica eufórico, às vezes dá vontade de dar até uma corrida, né? Dá vontade de dar uma flutuada aí. Mas agora vamos estacionar um pouco aí, porque o Senhor tem algo para ministrar ao nosso coração. Se você quiser pegar a sua água, ir ao banheiro, vá o quanto antes, mas evite, no momento da palavra, aquilo que o Senhor tem ministrado, até porque, irmãos, a palavra ela é contínua, aquilo que sempre é ensinado aqui no púlpito da Fluir, sempre ela tem uma linha de raciocínio, então ela tem uma continuidade. Então às vezes você sai, você perde alguma coisa aqui, e às vezes era aquilo de fato que o Senhor tinha para ministrar ao seu coração. Então não deixe nada, nenhuma distração, nada roubar aquilo que o Senhor tem para entregar para nós aqui. Amém? Pastor Murilo, vem para cá, vamos orar então para que nosso coração, a nossa mente possa estar aberto para receber aquilo que Deus tem para nós. Amém? Mais uma vez, ainda sentado, pode ser, estenda as mãos para cá. Pai, nós te louvamos, ó Deus, glorificamos o teu santo nome, pela tua bondade, pelo teu amor. Obrigado pela vida do teu servo, que tem se esmeirado, ó Pai, para cada vez mais aprender sobre a tua obra, sobre o teu reino, sobre o Senhor, e trazer um ensino, ó Pai, com bastante profundidade e riqueza da tua palavra. Então usa ele mais uma vez, poderosamente, como o Senhor já tem usado, ó Pai, para a glória e louvor do teu santo nome. Amém. Bom dia, irmãos. A graça e a paz seja com você, amém? Glória a Deus. Hoje eu quero compartilhar com os irmãos algo que está lá no livro de Mateus. A última vez que eu ministrei aqui, quem por acaso estava? Fique tranquilo, elas não são mensagens tão dependentes umas das outras, mas são bem complementares, então quem não estava pode assistir no YouTube depois. Eu falei da última vez aqui que eu estive com os irmãos sobre os sinais da volta de Jesus, amém? Amém? Nós falamos como perceber os sinais, quais são os sinais que o Senhor Jesus disse que aconteceriam, quais eram as características desse período de espera. E essa mensagem, que Jesus prega lá em Mateus capítulo 24, ele prega ela para responder algumas perguntas que os discípulos fazem a eles. E a pergunta é, quando que o fim das coisas irá acontecer, né? E qual que é o sinal da sua vinda e do fim dos tempos? Quando que o Senhor vai voltar? Então, hoje eu quero continuar esse sermão que Jesus prega, para responder a pergunta que é, quando que vai acontecer? É interessante que a gente pode já parar para pensar que Jesus, ele vai falar esse sermão, são mais ou menos 2 capítulos, Mateus 24 e 25. Para responder os sinais, que às vezes é o que a gente mais quer saber, né, para prever, para ter uma noção, o Senhor gasta meio capítulo 24. Saber os sinais são importantes, é claro, senão Jesus não tinha falado. Mas o resto que Jesus fala, ele gasta 1 capítulo e meio. Então, é o mais importante. Quando que essas coisas vão acontecer? O Senhor Jesus responde isso da seguinte maneira: a coisa mais importante não é quando, mas é como você espera. Como você está esperando a volta do seu mestre? Como você vai esperar? Como é que vai ser o estilo de vida daquele que espera a volta de Cristo? É sobre isso que eu quero meditar, e eu louvo ao Senhor porque isso tem tudo a ver com colocar a sua casa em ordem. Aleluia! Amém? Glória a Deus! Então vamos ver o que é que Jesus vai falar aqui. Para falar sobre isso, o Senhor Jesus, ele usa parábolas. A gente sabe que quando Jesus usa parábolas, ele conta uma história para querer explicar um ponto. Para falar sobre isso, o Senhor Jesus conta 5 parábolas. Nós vamos falar sobre todas? Não, vamos falar sobre 4. Mas não é tão complicado assim e nem é tão demorado assim falar sobre 4 parábolas, se a gente não cair em certas armadilhas que às vezes a parábola cai. O que, por exemplo? Alegoria. Quando a gente vai ler uma parábola, o maior risco que tem da gente não entender o que ela vai passar para nós é quando a gente faz alegorias. E eu vou explicar isso para os irmãos. Mas vamos ler, eu não vou ler todas, eu vou ler uma só, mas vou falar rapidamente sobre todas. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 25. Amém, irmãos? Como é que se espera a volta de Jesus? Qual que é o estilo de vida daquele que
realmente está aguardando? Quem é a pessoa, uma pergunta boa também, quem é que realmente está aguardando? É isso que o Senhor vai ensinar para nós. Amém, irmãos? Mateus capítulo 25, vamos ler lá o verso 14. Lá fala assim, pois será como um homem. Ele começa assim, pois será, porque ele está continuando um raciocínio da parábola anterior, e a parábola anterior, ele tem a seguinte introdução, o reino dos céus é semelhante. Então, eu poderia começar lendo aqui, dizendo, o reino dos céus é semelhante a um homem que ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, e a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um. Então partiu. O servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que tinha recebido 2 ganhou outros 2. Mas o servo que tinha recebido 1 talento saiu, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de contas com eles. Aproximando-se que recebeu 5 talentos, entregou outros 5, dizendo, o Senhor me confiou 5 talentos, eis outros 5 que eu ganhei. O Senhor disse, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. E aproximando-se também, o que tinha recebido 2 talentos, disse, o Senhor me confiou 2 talentos, eis aqui outros 2 que eu ganhei. Então o Senhor disse, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. Chegando por fim, o que tinha recebido 1 talento, disse, sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou, fiquei com medo, e escondi o seu talento na terra, aqui está o que é seu. Mas o Senhor respondeu, servo mau e preguiçoso, você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei? Então você devia ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Portanto, tirem o talento e deem ao que tem 10. Portanto, porque o que tem mais será dado, e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lance-lhe para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Amém, irmãos? Fecha seus olhos. Senhor Deus, nós te louvamos por essa manhã, nós te louvamos por estarmos juntos aqui na tua presença. E nós estamos aqui, Senhor, para te pedir que o Senhor nos dê revelação, que o teu Espírito Santo possa agir, abrindo os nossos olhos, nos dando entendimento a respeito do teu reino, a respeito das coisas, Senhor, das Escrituras, que o Senhor Deus possa nos dar esses olhos abertos. Que o Senhor Jesus seja exaltado acima de todo nome aqui, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Como eu disse, o Senhor Jesus, ele vai dar continuidade ao sermão profético. Ele já terminou de dizer quanto aos sinais. Lá em Mateus capítulo 24, deixa a sua Bíblia aberta, porque às vezes eu vou dar uma passeada aí pelos versículos, para a gente ganhar tempo. Mas em Mateus capítulo 24, 36, ele dá continuidade. E ele disse, mas a respeito daquele dia e daquela hora, ninguém sabe, a não ser o Pai. Nem o Filho sabe, nem os anjos sabem que dia é a hora. Então, se o resto que ele fosse falar não fosse tão importante, ele já poderia terminar aqui. Porque ele já respondeu sobre os sinais e sobre quando ele também já respondeu, ninguém sabe. Então, vocês não vão saber, eu também não sei, isso é muito louco, né? Jesus não sabia. Alguns teólogos falam que isso é uma evidência da legitimidade da encarnação de Jesus. Que Jesus era homem. E Jesus, sendo homem, não sabia de tudo. É meio arriscado falar isso, mas é verdade. Jesus abriu mão de atributos divinos para ser homem. Do contrário, ele não seria homem. Por que ele era homem? Porque ele não era mais onisciente, nem onipotente, nem onipresente. Jesus conseguia estar em todos os lugares ao mesmo tempo, quando ele era encarnado, sim ou não? Não. Também Jesus não conseguia fazer tudo que Deus podia fazer como Deus, mas ele fazia tudo na autoridade de homem. Tudo que Jesus fez na terra não é porque ele era Deus, mas porque ele era um homem de autoridade.
significa que tudo que Jesus fez, a gente também pode fazer. Amém? Por isso mesmo ele disse, se vocês crerem em mim, vocês podem fazer as mesmas obras que eu faço, e obras maiores. E Jesus também não sabia de tudo. Amém? É por isso que alguém tinha que contar para ele, olha, o Lázaro está doente. Por quê? Porque ele não sabia de tudo. Amém, irmãos? E é por isso mesmo que ele não sabia que, enquanto encarnado, enquanto homem, ele também não sabia responder aos discípulos. E isso já, em si, já traz uma lição para nós. De que o homem de Deus não é aquele homem que sabe tudo, mas é aquele que confia em quem sabe tudo. Existem coisas que Deus não vai nos contar. E é justamente isso que faz com que a gente revele a nossa confiança, o quanto a gente descansa nele. Amém, irmãos? Então, a gente pode encarar, como eu disse, os sinais como um lembrete. Os sinais da vinda do homem, terremotos, guerras, fome. É um lembrete. Nossa, Jesus tinha falado sobre isso. Ele logo vem. Por outro lado, o que nós vamos falar agora é como você tem que viver todo dia. É um estilo de vida. Na verdade, é algo que prova a autenticidade até de quem é discípulo de Jesus e quem não é. Nós vamos ver isso com mais clareza. Então, no verso 36, a respeito daquele dia, ninguém sabe. E aí Jesus faz uma alegoria. Aqui é uma alegoria, não é uma parábola. Vocês vão entender a diferença. Ele fala, pois como foi nos dias de Noé. Mateus 24, 37, você pode abrir na sua Bíblia? Ele fala assim, pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, se davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Eu pergunto, tem alguma coisa errada em casar? Irmãos? Tem alguma coisa errada em comer? Tem alguma coisa errada em beber? Não. Amém? Jesus não está trazendo à tona, porque muita gente, quando vai ler sobre isso, aí ele começa a fazer alegorias que fazem sentido, mas não é o que Jesus queria falar. Jesus não está fazendo aqui uma alegoria entre a maldade dos dias de Noé e a maldade dos nossos dias, embora exista, mas não é o ponto de Jesus. Sim ou não? Amém? Jesus também aqui não está falando sobre arrebatamento. Não é esse o ponto de... Qual que é o ponto de Jesus com essa história? E ele continua, até que veio o dilúvio e ninguém percebeu, levaram a todos. Qual que é o ponto de Jesus? A vinda do Filho do Homem será surpreendente. Ninguém vai estar esperando. Vai ser uma surpresa. Esse é o ponto de Jesus. Amém? Sobre alegorias e parábolas, alegoria bíblica, vou falar algo para vocês aqui que eu aprendi com um professor de teologia e que faz muito sentido. A alegoria bíblica é um negócio difícil de fazer. Não é muito bom a gente ficar fazendo alegoria bíblica, senão a gente vai... Se eu tivesse feito uma alegoria da minha cabeça dessa história, eu podia falar até coisas que fazem sentido, mas eu provavelmente deixaria de lado o que Jesus queria falar. E o que é mais importante? Eu dizer coisa que faz sentido ou eu falar para vocês o que Jesus queria falar? O que é mais importante? O que Jesus quer falar é mais importante do que qualquer outra lógica que eu possa querer passar para vocês. O ponto de Jesus é, assim como o povo de Noé foi pego de surpresa, nós também vamos ser pegos de surpresa. Por quê? Porque apesar do que ele disse no capítulo anterior, de todos os sinais que estarão acontecendo, de toda a mudança que houve no mundo após a sua ascensão, como nós falamos, um crescimento da guerra, um crescimento da maldade, da iniquidade, mas também, ao mesmo tempo, paralelo a isso, vai ter um grau de normalidade. A vida vai ter o seu grau comum. As pessoas vão continuar vivendo. Você vai estudar, você vai se relacionar, você vai fazer uma pós-graduação, você vai ter filhos, você vai criar os seus filhos, vai ter uma boa dose de normalidade. E está tudo bem com isso. E por causa disso, é que vai ser surpreendente. Todos vão ser pegos, de certa forma, de surpresa. Amém, irmãos? Glória a Deus. É isso que Jesus quer dizer aqui, dando seguimento ao que ele está dizendo. Então, ele vai dizer, ele vai contar agora uma pequena ilustração, e ele diz, então, estarão dois no campo, um será levado, o outro deixado. Duas mulheres estarão no moinho, uma será levada e outra será deixada. O ponto aqui é exatamente o da alegoria de Noé. Duas pessoas vão estar vivendo a vida. Eu vou estar trabalhando lá, vou ter um cara numa baia na minha frente, dois estarão trabalhando. Um será levado, o outro não. Qual que é o ponto dessa história? Não é teologia também de arrebatamento. Essa, inclusive, é a grande base para a teologia do arrebatamento secreto e da volta secreta de Jesus. Mas também não é o ponto. Eu teria que torcer o texto um pouco para trazer esse ponto.
O ponto não é quem que vai ficar, quem que não vai. O ponto é, 2 estarão vivendo uma vida comum. Até que chegará a hora, um será tomado e o outro não. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Esse é o ponto que Jesus quer passar. Até porque, em Mateus 24, ele vai dizer assim, olha, quando disserem, ali está o Filho do Homem no deserto, ou seja, num lugar onde ninguém está vendo, não acreditem. Não, mas não, o Filho do Homem está naquela casa, no interior daquela casa, também não acreditem. O que ele está dizendo? O que ele queria dizer quando ele disse isso? Olha, a volta do Filho do Homem, ela não vai ser uma volta restrita, nem uma volta que vai ser duvidosa. Algumas pessoas vão ver, outras não. A volta do Filho do Homem será como o trovão, que saindo do Oriente até o Ocidente. O que ele quer dizer? Um trovão, ele cai aqui e toda a terra pode ver o seu esplendor, pode ver a sua luz. Assim será a volta do Filho do Homem, será extremamente visível. Todo mundo vai ver. Portanto, não faz sentido a gente criar uma teologia, pelo menos esse é o meu ponto, esse eu acredito que é o ponto do texto, não faz sentido a teologia do arrebatamento secreto, se a gente for analisar puramente o texto. Amém, irmãos? Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Amém? Agora Jesus vai entrar propriamente dito nas suas parábolas. Eu queria colocar aqui antes uma citação, aquela primeira, por favor, Pedrão. Essa, é escrito assim, se o Filho do Homem não sabia o tempo, parúzia, irmãos, é um termo que significa retorno, é o retorno de Jesus, isso significa essa palavra parúzia, amém? Se o Filho mesmo não sabe o tempo da parúzia, o quão alegremente devemos nós, seus seguidores, descansar na ignorância que não pode ser removida, confiando em todas as coisas, na sabedoria e a bondade do nosso Pai Celestial, esforçando-nos para obedecer a sua vontade claramente revelada, confiando em sua bondade para apoio. Amém, irmãos? O que está claramente revelado sobre Jesus? A sua volta não é mais a sua vontade, está revelada para nós. Esse é o que é o mais importante. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vocês estão comigo ainda? Aleluia. Amém. A primeira parábola que o Senhor Jesus conta está lá no verso 40. Vou ler ela aqui rapidamente, para você saber qual é. Está lá no verso 42. É a primeira parábola que o Senhor Jesus vai contar. Portanto, então ele termina falando sobre as mulheres no moinho, os homens trabalhando, e ele continua, portanto, vigiem. Portanto, qual que é o que eu quero dizer com isso que eu acabei de contar para vocês? Vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Porém, considerem isso, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse isso. Por isso, estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá em hora que vocês menos esperam. Amém? Tendo em vista, irmãos, a imprevisibilidade do retorno de Jesus, ninguém pode saber como. A vida vai estar, em certo grau, muito comum, muito normal, e está tudo certo. Ele fala, vocês estejam preparados e vigiem, para que vocês não sejam tão surpreendidos assim. E aí ele vai contar essa história do ladrão. Agora, deixa eu te dizer algo. Se você soubesse exatamente o dia e a hora que um ladrão fosse invadir a sua casa, qualquer que seja o ladrão, sempre que um ladrão fosse invadir a sua casa, você seria previamente avisado, com toda a segurança e certeza. Você gastaria dinheiro com cerca elétrica? Você gastaria dinheiro com alarme? Sim ou não? Você teria uma arma em casa? Depende. Você se preocuparia em gastar uma grana que é para morar num condomínio fechado? Porque condomínio fechado, a grande lógica dele é não ser assaltado, não estar protegido, sério, certo? Então, por que a gente vive preparado para um assalto? Porque a gente não sabe quando ele vai acontecer. Mas se soubéssemos, a gente ia falar, pô, está chegando o dia que eu sei que o cara vai entrar na minha casa, vai me assaltar. Agora, vamos organizar aqui. Vamos colocar uma cerca elétrica, eu já vou deixar a polícia avisada, vou trancar as portas. Alguém dorme de porta aberta? Mas TDAH é um negócio sério, viu? TDAH é um problema seríssimo.
Pode até dormir, mas não devia. Isso é não estar preparado. Isso é não estar preparado. Amém? Mas, irmãos, fato é, se nós soubéssemos, nós nos preocuparíamos em estar preparados apenas um pouco antes do evento. Mas como nós não sabemos, né, normalmente, a gente vive preparado. A gente toma a gente faz várias coisas para ter uma cautela e uma maior segurança possível. Assim é a volta de Jesus. Sabe por que Jesus não conta para a gente que dia que ele vai voltar? Porque ele sabe que a gente só estaria preparado uns dias antes. A gente não vai fazer tanto esforço para estar preparado, porque mano, não é hoje mesmo, então... Carnaval, arerê. Sim ou não? É. Mas Jesus, tá bom, fui para um extremo. Mas fato é, nós seríamos bem mais relaxados. Você acha que os crentes é relaxado hoje? Se tivesse uma data para Jesus voltar, aí você ia ver uns crentes relaxados mesmo. Nós ia deixar para evangelizar. Ah, vamos evangelizar a geração lá. Por que a minha geração, ele sei que ele não vem. Mas ele não conta para a gente justamente porque ele quer que nós tenhamos uma vida de quem vigia e uma vida de quem está sempre preparado. Ele quer que o nosso estilo de vida, uma vez que nós não sabemos, seja sempre esse estilo de vida cauteloso. Sempre um estilo de vida de quem está pronto. Amém, irmãos? Esse é o ponto dessa história. Aleluia? Quantos entenderam? É bem mais simples se a gente não ficar falando, quem que é o ladrão nessa história? Ah, ladrão é o Satanás. Não, mas quem vai voltar é Jesus, não é o Satanás. Já fica bagunçado. Não faça alegorias. Pegue o ponto que Jesus quer passar. Uma parábola sempre é um todo para falar de uma ideia, de um ponto. Amém, irmãos? Glória a Deus. Segunda parábola que ele conta, Mateus 24, 45. Que é um pouco parecida com a parábola que nós lemos no início. Que ele fala assim, quem é, pois, o servo fiel e prudente? Entenda que Jesus está construindo essa parábola, ele dá uma lição. A próxima parábola, ele avança um pouco na lição, ele expande um pouco a lição que ele quer passar. Então, ele falou sobre estar preparado e estar vigilante. Ele fala, então, quem é um servo fiel e prudente? A quem o Senhor deixou encarregado os demais servos para lhes dar o sustento a seu tempo. Bem-aventurado, feliz, aquele servo a quem o Senhor, quando vier, o achar fazendo assim, exatamente como ele pediu. Em verdade, lhes digo que ele confiará todos os seus bens. Mas o que acontecerá se aquele servo, sendo mau, diga, sendo mau, disser consigo mesmo, meu senhor demora para vir, e começar a espancar os seus companheiros, e a comer e a beber com os bêbados, virá o senhor daquele servo em dia que não espera, e bem na hora que não sabe. Irá aplicar-lhes um castigo severo, condenando com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dente. Nessa parábola, o Senhor Jesus está avançando um pouco e ele quer nos passar essa ideia do que é o servo, de fato, que está esperando. O servo que está esperando o seu Senhor, ele é um servo fiel e sensato. Diga assim, fiel e sensato. O servo que é mau, ele é o servo que ele chama aqui de servo mau e negligente. Então, mas os dois são vistos como servo. Guarda isso no seu coração. Ou seja, aquele que faz o que é designado. E um detalhe nessa história também importante é a função, é a perseverança. Esse é um ponto importante dessa história também. Porque dá a entender que tanto o servo bom quanto o servo mau começaram bem. Eles começaram a fazer. O servo bom foi perseverante no que fazia, enquanto o servo mau falou, está demorando. Parecendo menino quando o pai sai de casa, né? Papai, hoje vai demorar, então hoje eu vou botar essa casa para baixo. E o pai dele chegará em hora que não espera. E haverá choro e ranger de dentes. No couro desse menino. Quantos estão entendendo? O servo bom, ele é fiel e sensato, ou seja, ele é perseverante nas suas responsabilidades. O servo mau, ele aparentemente é um servo, mas como ele é mau, ele não é um servo de verdade. Porque ele não está servindo o seu Senhor. Porque ele diz, o Senhor está demorando. E aqui a gente vê também, a primeira sugestão que Jesus dá, que a volta dele pode demorar. Amém, irmãos? Pode demorar. Ninguém sabe, mas
pode acontecer que demore. E, de fato, o Senhor Jesus já faz um tempo que Ele disse isso. Quem é o servo bom e fiel até hoje? Quem é o servo que ainda está esperando? Essa é a pergunta que Jesus quer deixar nessa parábola. O servo mau, ele pega das responsabilidades, porque, irmão, toda responsabilidade envolve um certo nível de poder, um certo nível de influência. Para que, se alguém aqui for responsabilizado em ser alguém que abre e fecha a igreja, essa responsabilidade, nós vamos ter que conceder para ele a chave. E ele vai poder entrar aqui a hora que ele quiser. Ele vai poder fazer aqui dentro o que ele quiser. Sim ou não? Ele tem a chave para isso? Ele tem o poder para isso? Tem. Então, responsabilidade envolve um certo tipo de poder. Então, o mestre aqui da parábola confia algo para os seus servos, mas o servo mau pega daquilo que ele recebeu, que não é dele, que é uma responsabilidade, que é algo que ele será cobrado. E ele começa a usar para o seu próprio benefício. Sim ou não? O servo mau, fazendo uso dessa demora do Senhor, ele falha na sua perseverança, em perseverar, aliás, em fidelidade e sensatez. Ele usa da sua responsabilidade para abusar dos conservos, para o seu ganho pessoal. Mas ele foi surpreendido pela volta do Senhor. Em Eclesiastes 7:8 tem um versículo que fala assim: melhor é o fim do que o seu princípio. A paciência é melhor do que a arrogância. Tem muita gente no reino de Deus que aparentemente está bem, começou bem, parece crente, mas muita gente pergunta: como saber se alguém é de fato um cristão genuíno? É um pouco difícil de saber, porque a coisa mais importante é se ele ainda vai ser crente daqui 30 anos. O cara que começou agora, óbvio, ninguém que vai ficar julgando um ao outro, sabe, sobre isso, não é o ponto. O ponto é, um cristão genuíno é perseverante. Ele vai continuar sendo crente daqui 30 anos. Uma vez o Leandro Vieira pregou um sermão que eu acho lindo, eu esqueci o nome dele agora, do sermão, mas alguém perguntou para ele assim: qual que é o seu projeto para daqui 10 anos ele continuar sendo crente? Não, mas você não quer plantar a igreja? Eu falei: não, o que eu quero mesmo não era isso não, que isso dá um trabalho. Mas eu quero continuar sendo crente daqui 20 anos. Eu quero continuar andando com o Senhor daqui 20 anos. Eu quero continuar amando Jesus daqui 20, 30, 40, 50 anos. Porque a marca mais expressiva de um crente é a perseverança. Jesus disse: se vocês permanecem em mim, eu também permaneço em vocês. E isso não é uma condição, tipo uma lei, não. Se você fizer isso, eu faço isso. Não. Aquele que permanece em Cristo é porque Cristo também já está permanecendo nele. Essa é a evidência. Amém, irmãos? Muita gente começa bem. É por isso que a gente vê, um ministério lá, começou bem pra caramba, influenciou as nações. Cadê? Não perseverou por alguma razão. Aquele irmão lá abençoado, ele pregava nos congressos, todo mundo chamava ele, e tal. E hoje ele está na bagunça. Aparecendo nas filmagens lá, nos treinos, não sei o quê. A gente vê muito isso. Qual que é o problema disso? Por que o que aconteceu com esse irmão? Simples, ele não perseverou na responsabilidade que Deus entregou para ele. E não, irmãos, não assumam isso, porque essa parábola muita gente usa ela para falar só de líderes, porque fala daquele que é responsável dos outros servos, mas não é esse o ponto. O ponto é, se você é servo de Jesus, Jesus te entregou responsabilidades. E o que você está fazendo com elas? Se Jesus está demorando muito, se você está com isso na cabeça, está demorando muito, você está esquecendo que logo ele vem, é muito fácil você cair e não ser perseverante. Amém, irmãos? Se eu vou dizer algo para vocês, vai ter gente, as maiores pessoas do reino dos céus serão pessoas anônimas. São pessoas que você nunca vão saber aqui na terra. Mas vai ter muita gente que a gente pensa que vai estar lá porque é grandão e famoso, que talvez nem esteja. Porque muitos servem. Um serve sendo fiel e sensato, e o outro serve para o seu próprio prazer e para juntar riquezas para si mesmo. Amém, irmãos? Diga assim: é melhor o fim das coisas do que o seu princípio. E uma palavra de esperança para você: não interessa como você começou, se o começo foi ruim, sabe? Se o seu passado é cheio de coisa errada, mais importante é como você vai acabar. Como aquele ladrão naquela cruz. A vida toda errada. Mas a graça de Deus foi tão incrível que no último minuto de vida dele, ele terminou como um discípulo de Jesus.
dando testemunho, esse homem, e ele deu, e é incrível, irmãos, porque a fé ela nunca é para nós mesmos, a fé é um testemunho. Ele testemunhou para o outro que ele não queria, falou, como você está nessa situação e ainda está dizendo essas coisas? Esse homem está aqui, mas ele não devia estar aqui, só nós. Ele ainda, na sua fé, dá testemunho de quem Cristo é. No seu último minuto de vida, ele ainda faz o que se espera que nós façamos durante a nossa vida. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Amém, irmãos? Não interessa como começou, não interessa o seu passado, mas você tem a oportunidade de, a partir de hoje, ter uma vida como de um servo bom, um servo fiel, que persevere até o fim. O que o Senhor te entregou, Ele quer que você faça bom uso até que Ele volte. Amém, irmãos? Quantos estão entendendo? Aleluia. Qual que é o ponto, então, dessa parábola? O Senhor lhe confiou bens. Ele pode demorar. Então, esteja preparado, pois ele virá quando você não espera. E feliz é o servo que foi encontrado fiel e perseverante e preparado. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, próxima parábola que o Senhor Jesus vai contar, Mateus capítulo 25. Abre aí na sua Bíblia, verso 1. E se tem uma parábola que, e eu já fiz isso, tá? Não, já cometi esse erro. Tem uma parábola que a gente perde o sentido dela de tanto alegorizar, é essa, a parábola das 10 virgens. Vamos ler ela aí. Então, o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, pegando as suas lamparinas, saíram para se encontrar com o noivo. 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo. Mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. E como o noivo estava demorando, o noivo pode demorar, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saiam ao encontro dele, chegou a hora. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. As imprudentes disseram às prudentes: dê um pouco para nós do seu óleo, o que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, porque então vai faltar tanto para nós quanto para vocês. Vão aos que vendem e comprem o óleo para vocês. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento. E fechou-se a porta. Mais tarde, saindo as virgens imprudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas o noivo respondeu: em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Veja como não saber o dia e a hora é um ponto importante da vida cristã. Muito importante. Porque é isso que vai sustentar uma vida perseverante em fazer a vontade de Deus. Amém, irmãos? Para que a gente entenda essa parábola, a gente tem que entender, rapidamente, compreender como era o casamento judaico do primeiro século. Era um pouquinho diferente do nosso, amém? Da nossa cerimônia. E cuidado com o simbolismo, amém? Vou falar de novo, uma parábola é uma história para ilustrar uma ideia e um ponto, amém? Os simbolismos e as alegorias, se você quiser transformar isso, você vai ter que arrumar um significado para cada coisa dessa parábola. E certamente você vai para um lado que não era o que Jesus queria dizer. Pode até fazer sentido. Pode fazer sentido. Certamente, se você fizer direitinho. Mas, certamente, você vai para um lado que não é o que Jesus queria. E eu digo outra vez, é melhor a gente falar o que Jesus queria dizer do que falar outra coisa que faça sentido. Amém, irmãos? Glória a Deus. Por exemplo, tem muitos lugares na Bíblia que o óleo, o azeite, é retratado como Espírito Santo. Sim, mas não é o ponto dessa parábola. Essa parábola não está preocupada com isso. Amém? Há muitas parábolas em que Jesus e a igreja são retratados como o noivo e a noiva. Essa parábola também não se preocupa muito com isso. Não, porque esse não é o ponto. Amém? Amém? Até porque o personagem principal dessa história são as virgens. E as virgens... Tem muita gente que acha que as virgens são as noivas. O noivo não ia casar com 10. Esse era um noivo de Deus. Amém? Elas eram convidadas, elas eram madrinhas, elas estavam esperando pela cerimônia. Esse é o ponto da história. Então, se eu for alegorizar demais, já vai ficar confuso. Amém? A igreja é retratada como a noiva. As virgens não são noivas, são convidadas. Amém, irmãos?
Estão entendendo? Então, não se preocupe em alegorizar, se preocupe em pegar o ponto que Jesus quer nos passar aqui. Aleluia? Então, Jesus começa, o reino dos céus é semelhante. Sempre que uma parábola de Mateus começa assim, o reino dos céus é semelhante, ele quer ilustrar uma realidade do reino presente, ou uma realidade do reino futura, ou uma realidade do reino que é e ainda não. Ou seja, que tem um aspecto que já está inaugurado, e um aspecto que ainda não. Essa é a típica parábola que está querendo nos mostrar algo sobre o reino que ainda vai acontecer. O que é que vai acontecer? A segunda vinda do Messias. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, ele está falando de uma realidade do reino que ainda está por vir, que é a segunda vinda do nosso Senhor Jesus. Como que eram os casamentos judaicos naquela época? Era uma tradição. Primeiro, não era o pai da noiva que pagava, era o noivo. Por isso mesmo que o noivo costumava ser um pouco mais velho do que a noiva. A noiva, naquela época, era comum se casar entre os 15 anos. Maria, quando estava prestes a se casar com José, estima-se que ela tinha 15 anos, mais ou menos. Mas José já era um homem adulto. Por que essa disparidade? Simples, era o homem que pagava a cerimônia, ele tinha que juntar um dinheiro. Simples assim. Aí o homem tinha que trabalhar um tempinho. Quando ele conseguia juntar o dinheiro, ele estava beirando ali os 30 já. Era assim que funcionava. Amém? E por que estão novas as mulheres? Bom, várias explicações, eu não sei. Há uma disparidade muito com a nossa cultura. Hoje é errado isso, amém, irmãos? Mas naquela época, uma das coisas que mais se davam valor era a quantidade de filhos. Então, quanto mais nova fosse uma mulher, mais ela poderia ter filhos. Isso é glória para ela, isso é glória para o noivo, glória para a família. Isso era uma honra. Amém? Talvez seja essa a grande explicação dessa disparidade. Mas também não é o ponto. Mas para vocês entenderem como funcionavam os casamentos naquela época. Então, as festas judaicas também, diferente da nossa, que é um pedacinho da noite, elas eram festas, principalmente se o noivo tinha uma condição melhorzinha, se ele fosse um pouquinho mais rico, eram festas que duravam 7 dias. Você tem que alimentar, sei lá, quantas pessoas convidadas. Hoje, normalmente, uma festa de casamento tem, sei lá, 100 convidados. Quanto que a gente gasta com isso? Imagina alimentar 100 caboclos. Por 7 dias você precisa ter um dinheirinho. A preparação para isso demora. Normalmente, eu lembro quando eu me casei, a preparação do meu casamento foi de 1 ano e meio. 1 ano, mais ou menos. Se eu tivesse que fazer uma festa de 7 dias, eu ia ficar uns 7 anos organizando esse trem, juntando dinheiro, trabalhando só para isso, né? É por isso que o noivo demorou. Porque ele estava fazendo o quê? Preparando. Pode demorar, porque ele está preparando a festa de casamento. Simples assim. Amém? Glória a Deus. Então, ele fazia a organização, ele era responsável pela preparação, e a noiva se preparava para a cerimônia na casa da família dela. Certo? Ela ficava lá se preparando enquanto o noivo preparava, aguardando que ele chamasse, para que então eles começassem a festa de casamento. Os convidados, já sabendo que haveria uma festa de casamento, mas também já sabendo que pode demorar devido à preparação, eles ficavam por ali. Eles ficavam aguardando o chamado do noivo. Então, era o dia do casamento marcado? Era. Mas o noivo demorou. O noivo atrasou. Então, essas virgens simbolizam aqui os convidados, porque no casamento, os convidados, quando a noiva saía para se encontrar com o noivo na festa, acontecia uma procissão nas ruas. Todo mundo que era convidado precisava ter uma tocha. Essa tocha, primeiro, que não era comum andar, não tinha luz naquela época, então para andar à noite, o noivo demorou, ele chamou à noite, você tinha que ter uma tocha. Quem não tinha uma tocha, todo mundo pensava que era um ladrão, estava ali querendo ficar no escuro para pegar alguém de surpresa. Então a tocha tanto era uma espécie de convite, dizendo, eu sou uma pessoa que estou indo para o casamento, e aqui está aqui minha tocha. Se você chegasse na frente da casa do noivo sem uma tocha, você não entrava. Talvez você fosse um ladrão ou fosse um penetra. Amém, irmãos? Então essa era a cultura, uma procissão com tochas ou lamparinas acesas para se entrar no casamento. É isso, amém? Essa era a prática de casamentos daquela época. Então, se um convidado que está esperando pela procissão, com as suas tochas e tal, se ele demorasse, era prudente que ele tivesse como abastecer a sua tocha, porque a tocha era uma lamparina mesmo, tipo uma candeia da roça, né? Você já viu? É um fiozinho que está queimando ali e que embaixo tem um óleo, sim? Ou então era uma tocha, que era um pano enrolado ali numa estaca, embebecido de óleo e com fogo. Se o óleo seca, o fogo
apaga. O que você tem que fazer? Molhar mais um pouco no óleo, acender de novo. Certo? Amém? São 10 virgens aqui. Aqui Jesus não está preocupado em dizer o que significa essas 10 de cá, essas 10 de cá. Eram simplesmente pessoas que deviam ir para o casamento, e todas elas dormiram, inclusive. Hoje Jesus fez uma parábola comigo mesmo. Hoje, isso nunca aconteceu na minha vida. Hoje, eu preparei a palavra a semana toda, revisei ela ontem, e aí eu falei, amanhã eu vou acordar umas 8 horas, dou mais uma lidinha nela, né, por precaução, por preparação, e vou. Só que quando eu abri os olhos, eram 10 horas. Então, a semelhança das virgens prudentes e imprudentes, eu também adormeci hoje, ó, para você ver. Por quê? Porque meu Pedro não estava em casa. Só ele tinha me despertado. Mas fato é, tanto as prudentes como as imprudentes dormiram. O que simboliza que ser vigilante e prudente não é você ser ansioso, não é você não descansar e não dormir. Sim, na volta do noivo pode demorar, como a gente sabe que está demorando mesmo. Sabia que os apóstolos tinham uma santa expectativa de que Jesus voltaria no tempo deles mesmo? Eles tinham isso no coração. Eles esperavam que o Senhor Jesus voltaria, até porque, na cabeça deles, como ele disse para João, e se eu quiser que esse viva até que eu volte? Aí, às vezes, eles falavam, pô, pode ser que ele volte a qualquer momento, então vamos fazer o que tem que ser feito. Mas fato é, os dois grupos dormiram. Então, dormir não é o ponto da parábola, é o ponto em comum, não faz diferença. O que é que faz diferença? É que, quando chegou a hora, quando elas perceberam que é a hora, as prudentes, além do azeite que já estava embebecido da sua tocha, elas tinham azeite ou óleo extra, para caso se apague. E de fato, estava se apagando já. Amém, irmãos? Então as insensatas falaram, me dá um pouco do seu aí, porque o nosso está quase apagando. Mas não tem como, porque estar preparado é algo intransferível. Essa já é outra lição dessa parábola. Por mais que o André, o Diego, eu, qualquer irmão que seja preparado, nós não podemos compartilhar da nossa prudência com você, apenas falar para você, seja prudente também. Amém? Não tem como a gente transferir a preparação, não tem como ser transferida a vida de responsabilidade que se espera de um servo do Senhor. Cada um precisa ser perseverante com a sua. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, a gente pode presumir que esse é um noivo, se esse noivo está fazendo uma festa de 7 dias, a gente pode presumir que ele tem um dinheiro. E naquela época, quem tinha um dinheiro costumava morar numa espécie de condomínio fechado mesmo, um complexo murado de casas. Então ali se acontecia a cerimônia. Então quem estava preparado, tinha um óleo extra, entrou. Quem estava despreparado, teve que correr atrás. E eu orei para o Senhor Jesus hoje, eu falei, Senhor, ainda bem que eu estava preparado. Ainda bem que eu não deixei para terminar essa palavra hoje de manhã. Já estava pronto. Porque eu fui pego desprevenido. Eu também dormi. Amém? Então, estar preparado, irmãos, é o que você fez durante o tempo que você tinha, sabe? Que é uma coisa que eu falhava muito quando eu era adolescente. Eu deixava tudo para a última hora. Então, está chegando uma prova. Depois eu estudo, depois eu estudo, depois eu estudo, depois eu estudo. E eu estudava mesmo, um pouquinho antes. Só que isso não era suficiente para eu estar preparado. E mais do que isso, revelava que eu era um mau aluno. Porque eu estudava, sim, um pouquinho antes. Mas um bom aluno não deixa para estudar só quando está chegando a hora. Afinal de contas, pode acontecer um imprevisto, ele pode ficar doente, ele pode acordar tarde. Mas mesmo se ele acordasse cedo, para correr ali para tentar resolver, isso não tiraria o fato de que ele é um mau aluno. Da mesma forma, como as virgens, embora elas tenham dormido, está tudo certo, e embora elas tenham ido atrás do óleo, o fato de elas não terem o óleo extra como as outras, revela que, na verdade, elas não eram boas convidadas, que elas eram imprudentes, que elas não se importavam tanto assim com esse casamento, elas não estavam pensando tanto assim nele. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Amém, irmãos? Então, qual que é o ponto da parábola que Jesus quer trazer? A volta de Cristo pode demorar, faça provisão. Diga para o seu irmão aí, faça provisão para esse grande dia que está chegando. Amém, irmãos? Mais uma vez, não precisa perder o seu sono. Não precisa ficar aterrorizado, ou com medo, ou ansioso. Não é isso que o Senhor Jesus quer. Dormir está tudo certo, pode dormir. Viva a sua vida aí, mas tenha as provisões. Amém? Esteja preparado. Glória a Deus. Aleluia. Então, da mesma forma que na parábola anterior que a gente viu do servo insensato,
O fato dele ter sido pego despreparado na hora que na hora que o mestre volta, revela não que ele falhou, não que ele tropeçou, que tropeçar é normal. Mas, na verdade, ele ter sido pego despreparado, na verdade, era uma evidência de que ele sempre foi um mau servo. Da mesma forma que as virgens, elas não são esse tipo de pessoa que tropeçou nessa história. O ponto é, elas nunca estiveram esperando muito, de fato, porque elas não tinham se preparado. Amém, irmãos? Coloca aqui uma citação aqui para mim, eu pulei algumas, mas ela começa assim, como essa parábola. Acho que é a terceira ou a quarta. Por favor. Essa daí. Ele fala assim, como essa parábola diz a respeito à consumação, a recusa em reconhecer ou admitir as virgens insensatas não deve ser interpretada como uma rejeição insensível do seu desejo de toda a vida de entrar no reino. Longe disso, é a rejeição dos que, a despeito das aparências, nunca se prepararam para a vinda do reino. Sabe o que essa parábola e a anterior quer dizer? Quem for pego naquele momento despreparado, na verdade, nunca se importou em estar preparado. Essa aqui é a verdade. A despeito das aparências. Amém? Porque o servo mau e o servo bom pareciam servos, mas só um era servo. As 10 virgens, as 10 pareciam convidados que estavam esperando. Mas a verdade é que só 5 estavam mesmo esperando. O fato de ser pego despreparado revela que, durante a vida, a pessoa nunca se importou com isso. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então não é o jeito que Jesus te acha. É a provisão que você fez durante a vida que vai revelar. Não é que você vai merecer o céu. Cuidado com isso. Não é porque dizer quem vai merecer, mas vai dizer quem é o genuíno da história. Amém? Porque tem gente que parece servo, mas não é. Tem gente que parece que está construindo algo para o reino, mas está construindo para si mesmo. Tem gente que parece que ama os irmãos, os conservos, mas na verdade ele está abusando deles. Nós só vamos saber isso naquele dia. Vocês estão entendendo? Então o ponto da parábola é esse, nós não sabemos, o noivo pode demorar, a gente não sabe quando ele vem, então faça provisão para aquele dia. Esteja viva como quem está preparado. Para encerrar, parábola dos talentos. Jesus vai avançar mais um pequeno ponto só nessa história. E ele diz assim, nós já lemos, né? Então, alguns pontos para a gente entender essa parábola. Ela está continuando o raciocínio da anterior. Os servos aqui, embora esteja traduzido como servos, a palavra doulos é escravo. Amém, irmãos? Escravo. Um escravo é diferente de um funcionário, certo? Jesus não está fazendo apologia à escravidão, está pegando uma realidade, querendo trazer para nós uma lição. Do mesmo jeito que ele não estava fazendo apologia ao roubo, quando ele diz que a vinda do Filho do Homem seria como um ladrão. Amém? Ele só quer passar um princípio. Então aqui são escravos, não são pessoas contratadas, sindicalizadas, nem nada disso. Então, ele está apontando alguém como escravo. E aqui a gente pode fazer já a seguinte reflexão. Todo homem é escravo. A Bíblia diz, todo homem é escravo. Ou você é escravo de Cristo, ou você é escravo do pecado. Ou você é escravo de Cristo, ou você é escravo de você mesmo, das suas próprias vontades, dos seus próprios desejos. Então todos somos escravos, então, todos nós cabemos nessa história aqui. Então não é tão difícil identificar. E Paulo sempre fala isso, né? Quem já viu aqui a nossa série sobre Gálatas, nossa série sobre Filipenses, ele fala, eu sou cativo de Cristo, eu sou escravo de Cristo. Ou seja, eu estou comprometido em fazer a vontade do meu Senhor. Então naquele tempo também, escravidão não era como a escravidão que aconteceu aqui, nas Américas. A escravidão naquela época ela não era etnocêntrica, ela não era de um grupo, de uma raça. Não, a escravidão não acontecia isso. Porque vocês sabem, né? Os colonizadores vendiam os escravos, outros africanos, outros negros vendiam os seus companheiros também para ganhar dinheiro, acontecia isso. Na escravidão aqui da América. Mas na escravidão daquela época, ela era ou espólio de guerra, ou você conquistava uma região e fazia dos cidadãos ali escravos, ou o mais comum, você ficava tão endividado que o único recurso era você se vender como escravo para pagar a dívida. Isso era muito comum. Quem já leu o Deuteronômio sabe que isso, inclusive, está na lei lá, acontecia isso. Então, era muito comum você ter, óbvio, os escravos que faziam todo tipo de trabalho, mas era muito comum você ter escravos altamente capacitados. Quem lembra de Daniel? Daniel foi levado escravo, mas ele era inteligente, ele era estudado. Então, tinha muita gente que ficou endividado,
tinha uma grande empresa, um grande negócio, aconteceu um imprevisto, uma seca, alguma coisa, ele ficou endividado. Então ele se vendeu como escravo. E ora, por que eu vou colocar esse escravo para fazer um serviço mais trivial? Ele é capacitado. Então era muito comum, assim como José também. Potifar percebeu que ele era um escravo diferente, ele era inteligente. Por que eu vou colocar um cara inteligente, sábio, para limpar o meu chão? Não, vou colocar ele para administrar as minhas coisas. Amém? Então é muito comum ter escravo que era o responsável da casa, das finanças, das empresas do seu senhor. Que é esse o caso. Amém, irmãos? Glória a Deus? Então guarda isso na sua cabeça. Terceira coisa aqui, mais uma vez, cuidado com as alegorias, tá bom? 5 talentos, será que é os 5 ministérios? Será que é os dons do Espírito? Será que Jesus estava querendo falar sobre os dons que a gente tem? Nessa parábola, talento é dinheiro. Amém? Óbvio que a aplicação não é restrita a dinheiro. Mas talento aqui não é o talento, a habilidade, é dinheiro. Amém? Quantos sabiam disso? Diego fala sobre essa parábola aí direto. Talento é dinheiro. Era uma unidade de medida e era uma unidade de medida para grandes valores. Grandes valores. Então, existia o talento de prata e o talento de ouro. Aqui não fala, não é o ponto, mas tanto o talento de prata como o talento de ouro valia muito dinheiro. Um talento de prata era 6.000 denários. Um denário era a diária de um trabalhador. Então, significa que um trabalhador, para conseguir juntar um talento, tinha que trabalhar e guardar tudo por 20 anos. Era muito dinheiro. Era muita responsabilidade. Era muito valor. Se a gente fosse converter isso, né, é um pouco difícil, mas se a gente fosse converter, um talento de prata seria mais ou menos $800.000. 800 mil reais. Era um saco grande de prata. Se fosse de ouro, a disparidade crescia ainda mais. Um talento de ouro seria mais ou menos $10 milhões. E a cada um recebeu 5, outro 2, outro 1. Qual que é o ponto? Todos receberam muita grana, muita responsabilidade, algo de muito valor. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Amém? É isso que a parábola quer trazer para nós. Aqui também um ponto que o Senhor avalia a capacidade de cada um. Do mesmo jeito que eu disse que Potifar avaliou ali José. Pô, José é capacitado, cara. Vou deixar ele com um pouco mais de responsabilidade. Vou entregar algo para ele. Algo um pouco mais difícil, certo? Então o Senhor avalia a capacidade de cada um, porque no reino dos céus, irmãos, não cabe comparação. Cuidado, o ponto não é que um era melhor que o outro pela quantidade de que recebeu. O ponto é, alguns recebem mais responsabilidade porque o Senhor avalia que ele consegue suportar a responsabilidade. Porque, como eu disse, responsabilidade não é privilégio, responsabilidade, é cobrança. Sim ou não? Quando já foram promovidos, estava lembrando só do salário, mas um dia você levantou e lembrou que a responsabilidade cresceu e muito. É assim que funciona. Amém, irmãos? Glória a Deus. O Senhor te entrega só aquilo que você consegue administrar. Pode ter certeza disso. Isso é paz. Não fique se comparando. Sabe? Às vezes você enxerga um irmão que ele tem talentos distintos. E ele faz um pouco mais de coisa, mas muitas vezes o Senhor entregou para ele uma capacidade maior daquilo. Por isso que ele aparentemente faz mais coisas. Não se compare. O Senhor te entregou responsabilidades as quais você consegue, na sua capacidade, ser fiel, perseverante e prudente. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Amém, irmãos? Amém, irmãos? E não se surpreenda, estava conversando com os irmãos ontem, não se surpreenda se o Senhor Jesus querer te estender mais um pouco, é porque Ele sabe que às vezes você está aquém do que você consegue. Amém? E o Senhor Jesus não quer você aquém do que você pode fazer. Ele quer que você seja totalmente entregue àquilo que você pode fazer, àquilo que Ele depositou sobre você. Amém? O Senhor avaliou cada um deles de acordo com a sua capacidade. Glória a Deus, irmãos. Amém, irmãos? Glória a Deus. E aí o verso 16 mostra que imediatamente o que recebeu 5 talentos e o que recebeu 2, assim que o Senhor entregou a responsabilidade, eles saíram a trabalhar, mostrando então para a gente o quanto realmente eles eram bons servos, eles não procrastinaram começar ali a fazer a vontade de Deus. Eles sabiam o que eles tinham recebido. Parte do evangelho é você saber o que você recebeu também. Você sabe o que você recebeu do Senhor? Você sabe o que Ele depositou para você? Não perca tempo. Comece a trabalhar essas coisas para o reino dos céus. Amém? Então eles tinham esse senso de urgência, porque o Senhor se ausentou, Ele não disse quando voltaria. De novo, não saber quando o Senhor volta, desperta coisas boas a respeito da nossa prudência, da nossa sensatez. Então imediatamente eles saíram a trabalhar.
a trabalhar com aquilo que o Senhor tinha entregado até eles. E como eu disse, irmãos, isso é algo também que a gente vê na vida dos apóstolos. Eu sempre me perguntei, o que os apóstolos, o que eles viram que eu ainda não vi, que a gente é tão diferente deles ainda? O que será que aconteceu? O que será que de Jesus eles viram, que a gente ainda não viu? Eles são tão intensos, sabe? São tão entregues àquilo que eles estavam fazendo, tão desapegados com as coisas desse mundo. O que será que eles viram que eu não vi? Eu ainda não sei responder isso, mas o Senhor estava falando comigo, certamente, aquilo que eu disse. Eles tinham um alto senso de que Jesus voltaria na época deles. Eles tinham isso, então eles tinham, cara, se Jesus vai voltar daqui, 70 anos, nós temos muito pouco tempo para evangelizar o mundo inteiro. Nós temos muito pouco tempo para levar o evangelho para todo mundo. Meu Deus, a gente não tem tempo. A gente não tem tempo para milindre, a gente não tem tempo para ficar pensando, sabe, em coisas superficiais. É o reino dos céus, são pessoas salvas ou não, está na nossa mão, vamos fazer. Como estão entendendo o que eu estou falando? Esse senso, essa noção de que qualquer momento Jesus estava ali de volta. E eles sabiam o que tinham recebido, eles sabiam a comissão deles, que Jesus entregou para eles, eles sabiam. Então isso com certeza era um fator que os movia. Talvez a gente não se identifique tanto com essa intensidade dos apóstolos, pelo fato da demora do nosso Senhor. Fato, ele disse que poderia demorar, mas que a gente se lembre, ele pode demorar, mas também a qualquer momento ele pode chegar. E como o Diego pregou, a qualquer momento a gente pode ir também. Qualquer momento. Ninguém sabe. Você está preparado? Sua casa está em ordem? Reflita nessas coisas. O que você tem feito com o que o Senhor te entregou? O que o Senhor tem feito com os talentos, com aquilo que é precioso que o Senhor depositou na sua vida? E não reflita de maneira comparativa com a vida do outro. Cada um tem a sua capacidade. Você precisa refletir na Escritura. E você precisa refletir no Espírito Santo. Amém? Não se compare com o pastor Diego ou com qualquer outra pessoa. Porque o que o Senhor entregou para ele vai cobrar dele. E o que ele entregou para você, se é mais, se é menos, se é muito mais, ele vai cobrar de você. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Amém, irmãos? Vocês estão aqui ainda? Aleluia, glória a Deus. Então coloque a casa em ordem. Diga aí para o seu irmão, coloque a casa em ordem. Amém? Outro detalhe dessa parábola muito importante, naquela época não tinha Ibovespa, amém? Não tinha Dow Jones, não tinha índice imobiliário. Quando você tinha que fazer um dinheiro trabalhar, era trabalho árduo mesmo. Você não ia sentar na frente de 30 telas e ficar investindo no ar-condicionado, tomando um cafezinho, batendo aquela foto conceito. Naquela época, irmão, significa que você tinha grana e você tinha que botar ela para rodar como? Você tinha que comprar uma plantação ali, uma terra ali, fazer ela render. Você tinha que comprar um gado ali. Você tinha que comprar uma plantação, sementes, recursos, contratar pessoa. Recursos humanos, RH, é trabalho canseira mesmo. Entende? E você tem que supervisionar. Você tem que estar lá todo dia. E aí, está dando certo? O que está acontecendo? Não, aqui deu ruim. Não, aqui tivemos esse imprevisto. Aí você vai na outra. Não, mas essa outra empresa aqui está indo bem, dá para cobrir aquela. É administração e trabalho árduo. Quem aqui tem empresa de serviços, alguma coisa assim, de produto? É trabalhoso, irmãos. Imagina você criar empresas com cerca de 15 milhões de dólares e fazer essas empresas rodarem. Empresas de serviço. Sabe, trabalho, plantação, comida, alguma coisa nesse sentido, que era o que era da época. Era muito trabalho, era exigido, sim, dedicação. No reino dos céus, irmãos, o que nos foi depositado é precioso, vale muito. E sim, ninguém está dizendo que é fácil. É necessário trabalho árduo, é necessário disciplina, é necessário, sabe, carinho com aquilo que você está fazendo. Esses servos, esses escravos, receberam muito dinheiro, muita responsabilidade. E para fazer eles duplicarem, nós não sabemos o tempo, nós sabemos que o Senhor demorou um pouco. Mas para fazer eles duplicarem, eles tiveram que abrir muitas empresas, pequenas empresas, e fazer com que elas dessem certo, e supervisionar as pessoas e etc. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Amém? Glória a Deus. Então, os dois servos aqui,
não deixaram que os desafios, as dificuldades do trabalho, que eles perceberam isso. Cara, vai dar trabalho, mas eles não deixaram isso pará-los. Uma das coisas que pode nos parar é a gente observar o que tem que ser feito e falar, cara, isso dá trabalho. Isso nos para ou não? Cara, eu vou ter que dormir um pouquinho menos se eu for mexer com isso. Eu vou ter que dormir um pouquinho menos. Eu vou ter que sair um pouquinho menos, porque é trabalhoso. Ou então você vai fazer relaxadamente. Aqui a gente tem um contraste interessante. As virgens não fizeram o que tinha que ser feito. Talvez elas pensaram, isso aqui é muito fácil, isso aqui a gente pode fazer depois. E esse servo aqui, o que enterrou o talento, provavelmente olhou para aquele tanto de dinheiro e falou, cara, para eu multiplicar isso aqui vai ser muito difícil. Não tem disposição para isso. Vai dar trabalho. Um parou porque achou que era fácil demais, outro não fez porque achou que era difícil demais. E sim, irmãos, é difícil mesmo. Nós sabemos o que é necessário. Nós sabemos o que é necessário entregar, mas não deixa isso parar você. Porque se o Senhor te entregou, significa que Ele já sabe que você é capaz. Agora a questão não é capacidade, é o quanto você está disposto a fazer pelo reino. Sabendo sim o que custa. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Amém, irmãos? Aleluia. Glória a Deus. Então, o servo que recebeu um talento, ele enterrou certamente por achar que a sua responsabilidade era grande demais, era difícil demais, ia ter que renunciar a coisa demais. E aí o texto continua, muito tempo se passou, os 2 primeiros servos chegam para a prestação de contas. E veja o que é interessante, os 2 chegam alegres. Alegres. Eles chegam para o Senhor, como Paulo, ele fala, nossa, eu estou louco para encontrar o meu Senhor. E ele fala para a igreja, vocês são a minha coroa, a minha glória. Sabe por que eles queriam ver o Senhor? Uma das coisas, com certeza, é porque eles eram pessoas preparadas. São pessoas que fizeram pelo reino. Então eles queriam prestar as contas, prestação de contas para eles não era um peso, mas era uma alegria. Eles iam falar, Senhor, está aqui, olha aqui, eu consegui mesmo, o Senhor falou que eu dava conta e eu dei conta, eu multipliquei o que o Senhor me entregou. Olha só isso aqui. Tanto que tinha 5 quanto tinha 2, porque, sabe, irmãos, Deus não vai te cobrar resultado, Deus vai te cobrar fidelidade. Uns vai ter 5, outro vai ter 2. Um vai ter 10, outro vai ter 4. Não interessa. O que interessa é a fidelidade de cada um. E se o Senhor te chamou para cuidar de muita gente, sabe, de 100 mil pessoas, e o Senhor chamou outra pessoa aqui para cuidar de 3, se você for fiel com essas 3, você vai receber o mesmo elogio do seu Senhor. A mesma alegria do seu Senhor. Porque o nosso Deus, lembra que Ele é nosso Pai também, Ele não está muito importando com o resultado do que a gente está fazendo. Ele quer saber se a gente é fiel com o que Ele entregou para nós. Que o Espírito Santo te revele o que o Deus te entregou, especificamente. E que o Senhor te faça desejar por essa alegria do dia de você prestar conta e de você mostrar, Senhor, o Senhor disse que eu podia, o Senhor me deu o Espírito, e apesar de eu ser falho, eu consegui multiplicar os talentos que o Senhor me deu. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Mas o servo despreparado, ele não recebe o Senhor com alegria, ele não pensa na volta do Senhor com alegria, porque ele sabe que ele é mau e é preguiçoso. Ele sabe. Por isso ele não se alegra. Por isso, justamente, ele chega diante do Senhor, ao invés com alegria, ele chega com desculpas. O Senhor fala, e aí, cadê? O que você fez? E ele fala assim, Senhor, é o seguinte, o Senhor é um cara muito severo, o Senhor é um cara que planta, o Senhor é um cara que colhe onde não plantou, ajunta, como é que fala? Pega o que não ajuntou. E aí eu tive medo porque era trabalhoso demais, mas aí eu enterrei seu talento. Diegão, o que acontece com o dinheiro parado? Ou seja, irmãos, quem enterra talento não vai nem devolver o que o Senhor entregou, vai devolver menos. Se a gente usar esse princípio. Dinheiro desvaloriza. Enterrar dinheiro é desperdiçar dinheiro. Tô falando alguma besteira? Acho que não. Por isso que ele não recebe o Senhor com alegria. Por isso que, ao ver o Senhor, ele não está feliz. Por isso que ele não espera, ele quer mais que o Senhor não venha. É melhor que ele nem venha. Quanto mais ele demorar, melhor para mim, menos tempo da bronca. Entende o que eu estou dizendo, irmãos? E veja, mais uma vez, o servo mau não é o servo que
que teve dificuldades, que caiu. Não é nada disso. É o servo mau, é o cara que durante a vida nunca teve nem aí para aquilo que o Senhor entregou. Nunca esteve nem aí. Porque o próprio Senhor vira para ele e fala assim, olha, você sabe que eu sou um cara, já que seu raciocínio é esse, beleza, se você sabe que eu sou um cara severo, que eu sou um cara que gosta de resultado, gosta de estar falando, você estava com medo, então, o mínimo que você tinha que ter feito era colocar meu dinheiro com os banqueiros, para pelo menos um jurinho eu ter. Mas você escolheu não fazer nada. Veja como a maldade do servo é revelada. Se ele realmente estava preocupado com a qualidade ou com medo dos resultados, ele podia ter feito um pouco menos, mas algo ele tinha feito, mas ele escolheu não fazer nada. Por isso que eu disse, não é o resultado, é como você viveu, é a fidelidade com que o Senhor te entregou. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Amém, irmãos? Glória a Deus. Mas como o Senhor recebe os que foram fiéis? E lembre-se, nós estamos falando de um senhor e de escravos. Ele elogia, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco. Quanto que eu falei que era um denário, irmãos? 15 milhões de dólares? 5 denários? Eu sou ruim de conta. Quanto que dá isso aí? Dá muita grana. Milhões e milhões e milhões. 75 milhões de dólares dava para você viver bem, não? É muita grana. Mas o Senhor fala, muito bem, você foi fiel no pouco. Irmãos, qualquer valor dessa terra, em comparação ao que o Senhor tem para nós, é nada. É nada. O Senhor te entregou, parece um trabalho muito árduo, muito difícil, de fato é, mas entenda, ainda assim, comparado ao que nós vamos receber após a volta do nosso Senhor, não é nada. 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 Amém, irmãos? Nada. E ele fala, você foi fiel nesse pouquinho, nessa mixaria que eu deixei com você, agora eu vou te colocar sobre o muito. E outra declaração chocante de um senhor para um escravo, venha e participe da alegria do seu senhor. Ora, se ele fosse um senhor de escravo comum, ele falaria assim, você não fez mais que obrigação, você é escravo, você está aqui é para isso mesmo, não vai esperando que você vai ganhar alguma coisa não, traz meu chinelo, faz a minha janta, depois que eu comer, você pode comer, tá bom? E é a vida que segue. Mas não, nós percebemos que o nosso Senhor é um Senhor generoso, bondoso, amoroso, que Ele quer compartilhar conosco da alegria dEle. E daquilo que Ele tem preparado para nós. Ele está preparando algo muito maior, que a gente nem consegue imaginar. E sabe, o Leandro recomendou que a gente assistisse a uma pregação dele sobre fé e trabalho. Quem chegou a assistir? Está lá no YouTube, você assistiu? Maravilhoso. E ele fala, no reino dos céus, não é aquela coisa passiva, monótona, que a gente está deitadão lá na nuvem. Vai ter trabalho lá também. Porque Novos Céus e Nova Terra é uma cidade. Toda cidade tem trabalho. Então o Senhor vai nos entregar, nessa parábola, Ele não está entregando aqui uma indenização. Esse muito é mais trabalhos. Porém, quem já teve, quem pode assim, compartilhar daquela alegria, pô, você fez um trabalho difícil, você conseguiu terminar, e o resultado foi bom. É gratificante, não é, irmãos? Não é? Agora imagine você poder ter essa gratificação do trabalho num lugar onde não tem cansaço, num lugar onde não tem dor, num lugar onde o seu trabalho não gera espinhos e abrolhos, onde não há tristeza, onde não vai ter inveja, competição ruim entre as pessoas. É o trabalho da eternidade. O Senhor vai nos entregar, sei lá o que o Senhor vai fazer, mas nós vamos reger o universo, as galáxias. O Senhor vai nos entregar responsabilidades muito maiores, muito incríveis, e de um trabalho que não tem dor, só tem a satisfação e a alegria de ter feito algo. Amém, irmãos? Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Diga assim, diga para o seu irmão, esteja preparado, seu Senhor logo vem. Amém? Aleluia. Quais são então os pontos que o Senhor Jesus quer trazer nessa parábola? Primeiro, o servo que trabalha e multiplica os ativos do mestre é um servo bom e fiel. O mestre declara que ele tem muito mais para nós na eternidade. Como a gente pode aplicar isso na nossa realidade, no nosso dia a dia? Como aplicar essa parábola simples? Nós somos servos e foi-nos confiado bens que não são nossos, e o nosso Senhor espera que multipliquemos. Quais são os ativos do nosso mestre? Porque muitas vezes nós trabalhamos e investimos nos nossos dons, e a gente às vezes só está multiplicando os nossos ativos e os ativos do reino.
E eu estou falando de coisa comum, não estou falando só da liturgia do culto, no seu dia a dia mesmo, lá no seu trabalho, beleza, você está trabalhando, você está conseguindo um resultado, mas e os ativos do reino? Você está preocupando também em multiplicar lá onde você está os ativos do seu mestre? Quais são os ativos do mestre, irmão? Quais são os bens do mestre que ele quer que a gente multiplique? Diga isso para mim. Diga assim, vidas. Vidas. Sabe o que nós vamos levar para os céus? As vidas que nós ganhamos e as marcas que isso deixou. É só isso. Então, esses são os ativos do reino. Quais são as marcas aí que o caminho tem deixado no seu corpo? Isso são ativos do mestre. É normal. Amém? Amém? Jesus disse, Tomé, pega na minha mão, você vai ver que sou eu. Está aqui, ó, as feridas que eu tenho por causa de vocês. Não estão entendendo o que eu estou falando? Então, o ponto principal dessa parábola, espere pelo seu Senhor como escravos comissionados para crescer as atividades do seu mestre. Vamos ficar em pé para encerrar? Como a gente pode aplicar isso na vida? Fecha seus olhos, deixa eu só te fazer umas perguntas para você meditar. Como a gente aplica isso na nossa vida? Como esperar por Jesus? Uma coisa a gente já sabe aqui, nossa tarefa, enquanto esperamos, é crescer as atividades do nosso Senhor e não as nossas. O papel de um escravo, sabe, escravo não tem nada. Escravo não tem nada. Irmãos, nós também não temos nada. Tudo que nós temos é do nosso Senhor. O que você sabe fazer muito bem feito, sabe, as habilidades que você tem, eu tenho algo para te dizer, não é seu. É do seu Senhor. Ele te entregou isso aí. E Ele não te entregou isso para você construir um reino para si. Ele te entregou isso para você crescer os ativos do reino dos céus. Certa vez o Senhor Jesus conta uma outra parábola de um homem que queria colocar a casa em ordem, mas queria colocar a casa em ordem da seguinte maneira. Ele pensou, nossa, esse ano eu tive muita colheita, eu vou construir um grande celeiro para juntar tudo aquilo que eu consegui. E aí eu direi a mim mesmo, eu estou bem, eu construí grande coisa. Jesus diz nessa parábola que Deus aparece para ele e fala, louco, hoje mesmo eu vou tomar sua alma. E aí Jesus fala, é isso que acontece com uma pessoa que vive a vida para si mesmo e se esquece de fazer coisas pelo reino de Deus. Assim também é aqui, como a gente viu, o papel do escravo é pegar aquilo que não é dele, mas que está na responsabilidade dele e multiplicar. Escravo não tem herança, não tem porção, não tem terra, porque o Senhor é a porção, o Senhor é a herança, o Senhor é a terra. O que está na sua mão pertence ao Senhor, não pertence a você. Nós somos cuidadores dos bens dos mestres. Amém, irmãos? O quanto nos será confiado é aquilo que a gente pode administrar. E o que é isso na prática? Pode variar bastante. Existem pessoas aqui que receberam um talento de hospitalidade. Então receba pessoas na sua casa. Existem pessoas aqui que receberam o dom de generosidade. Então seja generoso. Tem pessoas aqui que receberam dons para finanças. A pior coisa que você pode fazer é pegar isso e criar uma fortuna só para você. Use isso para o reino de Deus. Esse dom não é seu. Tem pessoas aqui que receberam o dom de ensinar, de se relacionar, de fazer amizades e conexões com facilidade. Eu me pergunto, o que é que Deus quer que você faça com isso, irmão? Será que Ele quer só que você tenha um cargo, um emprego? Ele quer só que você cresça seu patrimônio? Ou Ele quer também que você use isso para multiplicar os ativos do reino dos céus? Como vai fazer isso? É você que tem que responder. Você que sabe o que o Senhor te entregou. Peça para Ele te dar sabedoria. Peça para Ele te fortalecer. Peça para Ele não te dar medo do trabalho árduo. É árduo mesmo, vai ser difícil, mas vai ser gratificante em devolver tudo que é do Senhor naquele dia. Qual é o maior ativo do reino dos céus? Vidas ganhadas, vidas cuidadas, ensinadas, amadas. São as nossas relações. Essas são as riquezas que o Senhor te deu. Deus te colocou no meio de pessoas. E tudo que você tem, e tudo que você faz, tem que edificar vidas para o reino dos céus. Se você dá palestra, essa sua palestra tem que edificar pessoas para o reino dos céus de alguma forma. Se você mexe com finanças, isso tem que edificar o reino de alguma forma. O
o Senhor me fez me lembrar da minha avó. A minha avó é uma mulher muito simples, mal consegue ler. Mas ela passou a vida orando pelos netos e pelos filhos. Orando de joelhos, apesar das dores que ela tem hoje. E lágrimas escorrendo. Eu creio que foi isso que o Senhor entregou para ela. Eu tenho certeza que por mais que nenhum de nós aqui talvez dê muita moral para isso, ou seja irrelevante, ou ninguém do mundo vai, sabe, aplaudir ela por causa disso. As pessoas consideram grande hoje o quê? Ter seguidores, ter dinheiro. Mas o Senhor vai falar para ela, eu tenho certeza, serva boa e fiel. Você foi fiel no que eu te entreguei. Você orou pela sua família. Você cuidou da sua família. Você ensinou o evangelho para a sua família. Você fez o que estava no seu alcance com o que eu te dei. Vem participar da alegria do seu Senhor. Em nome de Jesus. Pai, nós te damos glória, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor Deus nos confiou coisas tão valiosas, mas que o teu Espírito nos faça lembrar que essas coisas não são nossas. Esses dons não são nossos, esses bens não são nossos, são do Senhor. E o Senhor quer que nós multipliquemos isso para o reino dos céus. Isso é estar preparado. É isso, Senhor, que é ser vigilante e preparado. Multiplicar os ativos do nosso Mestre. Que o Senhor nos dê arrependimento naquilo que é necessário. Que o Senhor nos revigore naquilo que é necessário. Que o Senhor nos encoraje e tire todo o medo naquilo que é necessário. Que o Senhor não nos faça subestimar, nem superestimar o que deve ser feito. Porque o Senhor, na sua bondade, nos entregou apenas o que podemos fazer. Mas nós só podemos fazer isso se estivermos na tua presença, Pai. Porque o Senhor é a videira, nós somos ramos. E sem ti, nada podemos fazer. Em nome de Jesus, amém. Eu quero estar neste lugar, onde o pecado é perdoado e as culpas são levadas. Eu quero estar neste lugar, onde o amor não se esfrie e o fogo não se apague. Em tua presença, Senhor Jesus. Em tua presença, Senhor Jesus. Santo Espírito, eu me rendo ao teu agir. Meu anseio é permanecer em teu amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença. Queremos permanecer fiéis, permanecer em ti e não nos abalar e não nos destruir. Queremos permanecer em ti, fiéis ao teu amor e não nos perder neste mundo. Santo Espírito,
assim como as virgens prudentes, Senhor, nos faz permanecer, ó Pai, nos faz permanecer prudentes, apercebidos, trabalhando, Senhor, multiplicando, mas nos faz perseverar, Senhor. Nós possamos perseverar nessa caminhada e não retroceder e não olhar para trás, mas avançar, Deus, avançar rumo ao alvo, um alvo que é Cristo Jesus. Nos leva a olhar para Ele, não nos faz perder Ele de vista. Assim como foi pregado, ó Pai, os discípulos, eles esperavam a volta de Cristo ainda assim na sua geração, ainda assim durante eles viviam ali, ó Pai, na expectativa, e por isso eles fizeram com tanta intensidade, ó Pai, mas que nós possamos esperar pela vinda de Cristo ainda na nossa geração, ainda enquanto vivemos, para que nós possamos permanecer intensos, ó Pai, para que nós possamos permanecer, ó Pai, presentes, mas não apáticos, não desanimados. Nos traz, ó Pai, que Cristo não possa ser perdido das nossas vistas, que Cristo não possa ser perdido da nossa mente, seja no nosso trabalho, seja na nossa rotina diária, seja na nossa porção de vida comum, Deus, mas que nós sempre estejamos apercebidos, sempre com os olhos fitos no Senhor, ó Pai. Nessa manhã, Jesus, nos leva a estar prontos, nos faz estar, Espírito Santo, preparados, como se a qualquer momento Cristo viesse buscar a sua igreja, Deus. Nos prepara, Senhor. Prepara a tua igreja. Prepara o teu povo, Senhor. Não nos deixe desanimar, Deus, mas que nós possamos estar preparados. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado pela palavra, pelo aquilo que o Senhor ministrou, Pai, através da vida do teu filho e do teu servo, ó Pai, que não tem enterrado os talentos pelo qual o Senhor deu a ele, ó Pai, mas que tem multiplicado na medida, na porção recalcada daquilo que o Senhor entregou. Que o Senhor continue usando, ó Pai, a vida do Murilo como homem, ó Pai, que foi chamado pelo Senhor para ensinar a tua igreja, para trazer luz à Escritura, ó Pai. Continua dando a ele, ó Pai, espírito, ó Pai, de perseverança, ó Deus. Em nome de Jesus, nós oramos a Ti, Deus. Nós te agradecemos, ó Pai, porque ainda sabemos que existem homens, mulheres, ó Pai, que estão se dedicando, que estão se debruçando nas Tuas Escrituras, não buscando fama, não buscando holofote, não buscando um aplauso, mas estão buscando a profundidade, estão buscando conhecimento, estão buscando, ó Pai, se parecer com Cristo, ó Deus. Nós oramos, ó Pai, para que nessa igreja local, pessoas assim, pessoas que buscam ao Senhor, ó Pai, não venham se calar, não venham enterrar os seus talentos, aquilo que o Senhor entregou a cada um, ó Pai, que aqui está, mas que eles venham multiplicar, que eles venham buscar, ó Pai, aperfeiçoar e não se cansar. A Bíblia vai dizer, Deus, a Tua Escritura diz que correrão e não se cansarão. Então mesmo que nós possamos correr, ó Pai, mas que o Senhor renove as nossas forças, renove o nosso ânimo, que nós vamos sair daqui nessa manhã com um ânimo novo, renovado, ó Pai, e que aonde o Senhor nos levar, que nós possamos, ó Deus, assim como esses trabalhadores, assim como esses servos fiéis, escravos fiéis de Cristo, possam representar o reino de Jesus aqui na terra, aonde o Senhor nos levar, aonde nós formos, que os talentos que o Senhor nos deu
possam ser multiplicados, ó Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, 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 glória a Deus, aleluia. Sente aí, irmãos, sente-se aí mais um minutinho. Sabe o que é engraçado, irmãos? É tão claro aquilo que as Escrituras nos ensinam. Pode deixar só nessa meia luz aí. É tão claro que aquilo que que a Escritura nos ensina, que não é necessário uma alegoria, não é necessário que a gente queira inventar moda. É por isso que Paulo lá em Gálatas, ele está lá, anátema, maldito seja esses irmãos aí que está pregando Cristo, mas está pregando Cristo e aquilo que ele pensa. E a palavra de Deus, irmãos, não tem que ser aquilo que eu acho que é melhor. A palavra de Deus é a fiel interpretação, é a fiel tradução daquilo que o Senhor nos deu. Não é aquilo que é mais palatável, não é aquilo que os irmãos vão achar melhor, mas é aquilo que as Escrituras nos ensinam, irmãos. E existiam aqui nessa parábola 10 virgens, 5 irmãos não estavam prontas, sabe por quê? Porque o noivo não chegou na hora certa. Aí sabe o que eu vejo, Murilo? E fazendo uma alegoria, mas que não está na Bíblia, irmãos. Mas o que eu percebo é porque muitas vezes nós, assim como essas virgens, nós estamos aqui, mas nós não estamos. Elas estavam, mas não estavam, irmãos, porque se realmente elas estivessem, elas estavam preparadas. E sabe o que acontece? Que muitas vezes, às vezes, nós deixamos o Espírito Santo conduzir a reunião, e é assim que deveria ser. Porque essa reunião não é nossa, essa reunião é dele. Essa igreja não é do homem, essa igreja é dele. Mas aí sabe o que acontece? Que assim como essas virgens nécias, a gente já está com o espírito ansioso, porque está passando do horário de fazer um almoço. Entende, igreja? Entende o que eu estou querendo dizer? Irmãos, você não vai morrer de fome, mas você pode morrer espiritualmente, por ser negligente, por não estar preparado para aquilo que o Senhor está querendo fazer, irmãos. Então nós precisamos estar apercebidos, porque do mesmo jeito que o noivo atrasou, às vezes o noivo está querendo insistir um pouco mais, e você está desistindo no meio do caminho. Porque na parábola o noivo atrasou, mas às vezes na vida real o noivo está querendo te esticar. Ele está te querendo levar um pouco além, para ver até onde você suporta esperar. Então que nós possamos, igreja do Senhor, e quando eu falo igreja, eu não estou se restringindo a esse templo, a essa placa, eu estou falando sobre a igreja do Senhor na terra, irmãos. Nós possamos estar preparados para aquilo que o Senhor está falando, e mesmo que Ele demore, mas nós possamos estar prontos, como se Ele fosse voltar a qualquer momento. Porque muitos naquele dia serão pegos totalmente de surpresa. Mas que nós, irmãos, possamos ajudar uns aos outros aqui, irmãos. Ajudar uns aos outros como corpo, identificando aonde precisa que esse corpo seja ajudado, para que a gente possa ser fortalecido. E mesmo quando um estiver fraco, aquele que está são, aquele que está de pé, cuidado para não cair, irmão. Ajuda o que caiu, ajuda ele, e que nós possamos nos levantar e seguir firmes naquilo que o Senhor tem para nós. Amém, irmãos? Glória a Deus. Que palavra necessária, irmãos. Que palavra precisa para nós. E que nós possamos ser como um terreno fértil para receber aquilo que Deus tem, irmãos. Eu sei que o Murilo aqui ainda fez um resumo, irmãos. Eu sei que isso aqui ainda foi um resumo de tudo aquilo que ele ainda tinha para falar e trazer aqui para a igreja. Mas infelizmente nós estamos tão apegados a esse mundo, que
e nós ainda precisamos cumprir algumas regras, algumas condutas, mas os discípulos, irmãos, sabe por que eles viviam tão intensos? Porque eles não se apegaram a essa era. Os discípulos, em momento algum, eles se apegaram a esse tempo cronológico. Eles viviam a vida com tanta intensidade, crendo que Cristo a qualquer hora poderia voltar. Então eles não mediam o tempo, irmãos. Eles faziam aquilo que o seu Senhor designou. Ide, prega o Evangelho, faça discípulos. Pedro, tu me amas? Se tu amas, então apacenta. Para de perder tempo. Para que você está querendo voltar a pescar, sendo que eu te falei, vai e cuida. Então, irmãos, chegou um tempo que não é tempo mais de perder tempo. Não é mais tempo de nós ficarmos brincando de ser igreja, de ser crente, de ficar falando que Jesus vai voltar e contando essa história, mas sendo que nem nós mesmos acreditamos que Ele pode voltar a qualquer momento. Porque toda vez que a gente vai falar que Jesus vai voltar, na nossa cabeça a gente está assim, mas vai demorar ainda um pouquinho. Não, irmãos, viva como se Ele fosse voltar agora, nesse exato momento. É por isso que quando nós encerramos essa celebração local, esse culto local, não quer dizer que na porta para fora ali acabou o seu culto racional ao Senhor. O culto racional que Paulo está falando aqui em Romanos, não é essa reunião aqui dos santos, não. Ele está falando do seu culto individual, o seu culto racional, o seu culto diário, a sua vida comum, o seu dia a dia, mesmo que seja trabalhando, mesmo que seja estudando. Aonde está o Senhor naquilo que você está fazendo? Onde está Jesus Cristo naquilo que você faz? Então, irmãos, que nós possamos ir, mas com o entendimento correto do que é o ID. O ID não é embora, irmãos. O ID não é porque acabou. O ID, irmãos, é só o início. Jesus partiu e falou, vai. É na sua caminhada, está começando, não está acabando. Nós possamos sair com essa consciência, irmãos. Amém? Esse é o tipo de culto difícil de acabar. Vamos. Esse é o tipo de culto difícil de acabar, irmãos. Mas se coloque de pé. Eu quero continuar aqui louvando ao Senhor. Nós vamos continuar louvando a Jesus. Só quero dar 2 recados muito importantes. Os avisos estão no grupo da igreja, então não preciso passá-los aqui novamente. E quem está pela primeira vez aqui hoje, eu sei que tem a nossa irmã ali nos visitando. Acho que você já tinha vindo, mas sinta-se como se fosse a primeira vez. Tem a irmã do nosso amigo ali também que está vindo pela primeira vez. Tem mais alguém que vem hoje pela primeira vez? Amém? Tem a nossa irmã ali, o nosso amigo ali no fundo também. Irmãos, vocês que vieram pela primeira vez, eu quero que você passe ali no fundo. Algum dos nossos voluntários, Flávio, alguém fique lá. Você vai pegar uma lembrancinha dessa. Essa é uma lembrancinha para você, que essa igreja local fez com muito carinho. Mas além disso, a irmã Márcia, ela até teve que sair mais cedo, mas ela me comunicou e falou assim, pastor, pede para as pessoas, eu fiz bastante lembrancinha, pegarem não para elas. Então presta atenção nisso aqui, irmãos. Você não vai pegar para você, você vai pegar para evangelizar alguém. Então ela fez bastante lembrancinha ali. Então você que quer evangelizar alguém, pegue. Entenda, nós somos trabalhadores. Nós estamos trabalhando para um Senhor, e esse Senhor é Jesus Cristo, irmãos. Nós estamos aqui como escravos fiéis, em fidelidade, cumprindo a fidelidade. Então pega, irmãos, dê para alguém que está precisando. Mas muito além de dar essa lembrancinha, essa é só a ferramenta que o Senhor vai usar para que você libere palavras sobre a vida dessa pessoa. Amém? Glória a Deus. Se você quiser ofertar, deixa só o de oferta, faça aí conforme você já aprendeu. Você não faz isso aqui por uma obrigação, mas você faz isso aqui porque você é fiel a Cristo. Você faz isso aqui porque você muito bem entendeu na parábola, e eu não preciso ficar aqui dando volta. O que foi pregado já falou sobre isso. O que você tem não é seu. Entenda isso, irmãos. Não seja um crente parcial. Eu converti só até tal ponto. Não, irmão, tudo que você tem, nada é seu. E um dia ele volta e vai prestar conta de todos os recursos. E a parábola está falando de dinheiro. Então tudo que você tem, irmãos, está vivendo no bom, está vivendo no ruim, não interessa, é seu. Tudo que tem é dele. Tudo que ele deu para você, você é apenas o administrador.
Então faça isso aí por honra, por princípio que o Senhor colocou no nosso coração, amém? Nós vamos continuar orando aqui, louvando ao Senhor, mas que a graça, que a paz, que a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre você, sobre a tua casa, sobre a sua vida, sobre todo o povo de Deus, até que Ele venha, e Ele irá voltar. Antes de você sair, se você quiser receber uma oração, vem aqui na frente, nós pastores vamos orar por vocês. Se você quiser receber, fique à vontade de vir aqui, mas você que tiver que ir, antes de sair, abrace alguém, deseje uma semana abençoada para essas pessoas, amém? Glória a Deus, está encerrado.